Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Certinho? Hoje a gente vai falar de função afim. Dentro de função afim, a gente vai ver dois casos particulares, que é a função constante e a função linear. E vou trazer aqui dois exercícios para vocês trabalharem inicialmente que caíram em vestibular. Um na Universidade Estadual de Goiás e o outro na Universidade Federal do ABC, na UFABC. Vamos trabalhar junto esses exercícios, associando a teoria e praticando, que vocês vão sempre melhorando. Agora, roda a vinheta aí, que a gente vai começar essa nossa primeira parte. Um abraço! Eu vou colocar o primeiro exercício aqui, ó. O primeiro exercício caiu na Estadual de Goiás. Você tem um gráfico, tá? Então você tem aqui, ó, eixo y, eixo das ordenadas. E a gente tem aqui o eixo x, eixo das abscissa, x. Aí você tem uma função que ela é linear até certo ponto e depois ela se torna constante. Tá? Então, quando você tem aqui, ó, valendo 2, para o x, ele está dizendo que a imagem de 2 é k. Então, a imagem de 2 vale k. É uma constante que você não sabe. Aí, o que acontece? Conforme você caminha aqui, você chega num ponto que você tem o valor 5, que é o último ponto que ele coloca aí. Então, entre 2 e 5, você tem uma função constante, e entre 0 e 2, você tem uma função linear. Por que ela é linear? Porque ela passa pela origem. Toda função linear, se você viu lá na teoria, naqueles vídeos que eu coloquei, obrigatoriamente ela tem que passar pela origem. Então você tem uma composição de funções. Você não consegue escrever numa função única todo esse intervalo. Você tem que quebrar em dois intervalos. Você tem que quebrar de 0 a 2, que está aqui, tá bom? E depois quebrar de 2 a 5. Então como que fica a sua função? Fica assim, ó. F de x é igual. Lembra que f de x é y. Então, como que eu encontro, por exemplo, a regra que forma a função que está no intervalo de 0 a 2? Eu vou usar o coeficiente angular. Então, a gente tem aqui um ângulo alfa. O que é esse ângulo alfa? Esse ângulo alfa, você pode entender como taxa de variação, ou coeficiente angular, ou inclinação da reta em relação ao eixo x. Quanto mais inclinada a reta, maior o ângulo e maior essa taxa de variação. Então você põe o cotovelo aqui, ó. Conforme você caminha com esse ângulo para baixo, ele diminui. Conforme você sobe, ele aumenta. Isso é a taxa de variação. Esse é o coeficiente angular. E como que você pode calcular essa taxa de variação? Fazendo a tangente do ângulo. Então, quando eu coloco aqui a tangente do ângulo alfa, eu consigo calcular essa taxa de variação. Essa taxa de variação é a variação de y sobre a variação de x. Ou ΔY sobre ΔX, igual na física lá. Tá bom? Ou você pode usar o cateto oposto pelo cateto adjacente, a coca. Quem é o cateto oposto aqui, turminha? O cateto oposto aqui é K. É a distância que vai de 0 a K. O que é o seu cateto adjacente? É o valor que vai de 0 a 2. 2. Então tá aí.
você descobriu o coeficiente angular da reta. Toda reta você pode escrever como y igual a x mais b com a diferente de zero. O a não pode ser zero. Isso aqui é uma função afim, tá bom? Existem dois casos particulares da função afim. Quando b é zero, você tem a função linear. Quando o a é zero, você tem a função constante. Quando você tem o a e o b diferente de zero, a gente chama de função afim ou função de primeiro grau. O que eu estou descobrindo, turminha, é isso aqui, ó. Esse a aqui, ó. Essa inclinação. Essa inclinação você pode encontrar pela tangente do ângulo. Então você já sabe que dentro desse intervalo, nosso b é zero. Então esse valor aqui, você sabe que é zero, porque parte da origem e seu coeficiente angular é k sobre 2. Então você tem k sobre 2 para o intervalo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Tudo bem até aí? Que é o que está na alternativa A. Mas eu vou concluir. Espera aí. Isso daqui é uma função de coeficiente angular meio vezes k, que eu não sei qual é, e o b valendo zero, de 0 a 2. Agora, qual que é essa função aqui de 2 até 5? De 2 até 5. De 2 até 5, turminha, é uma constante. É uma constante k. Olha que tranquilinho. Uma constante k. Se é, por exemplo, y igual a 2, corta o eixo y no 2. Se é y igual a 3, corta o y no 3. Se é y igual a meio, corta o y no meio. Então, isso a gente encontra lá na alternativa A. Turma, ó, nesse 2, caiu na UFABC. Isso, turminha, ó, ele diz o seguinte, ó. Calcule a área do trapézio em destaque na figura, assumindo que os valores numéricos no plano cartesiano estão em centímetros. Presta atenção, turminha, presta atenção. Para calcular a área de trapézio, presta atenção. Olha para cá, foca. Para calcular a área de trapézio, você precisa da base maior, da base menor, da altura. Tudo isso você divide por 2. Beleza? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O que você tem aí? Essa daqui é a base maior, ó. Ela vai de 0 até esse ponto que eu não tenho. Essa daqui é a base menor. Ela vai de 0 até outro ponto aqui que eu não tenho. A única coisa que você sabe, por enquanto, é a altura desse trapézio. Que é esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, de 2 até 4, vale 2. Concorda comigo? Então, essa altura aqui vale 2. Então, você sabe que é Bzão mais Bzinho vezes 2, tudo dividido por 2. Você vai cortar aqui e vai cortar aqui. Então, o que sobra? Bzão mais Bzinho. Então, você precisa descobrir a base maior e você precisa descobrir a base menor. Para descobrir a base maior e descobrir a base menor, você precisa desse ponto aqui, que você ainda não sabe. Tudo bem? Esse trapézio aqui, ó, ele não está com a base apoiada no eixo X. Ele está com a base paralela ao eixo Y. Então, talvez você pode ter uma certa dificuldade de encontrar isso daí, como sendo a base maior aqui e a base menor aqui. Tudo bem? Entendeu a ideia? Agora, presta atenção, presta atenção. Olha que exercício bonito. Geometria com função. Isso é clássico de FUVEST. Você tem uma reta aqui, ó. Ó, você tem uma reta aqui que passa por esse lado aqui. Tá? Esse trapézio, ele é retângulo, porque aqui é um ângulo de 90 graus. Ele passa por esse lado aqui. Então, se eu descobrir a regra dessa função, dessa reta aqui, eu descubro qualquer ponto em cima dela. Tudo bem? E olha só, mais uma informação. Esse ponto aqui, ó, é 1. E o que é o b da função afim? Y igual a x mais b. O que é o b que a gente viu na teoria? É onde corta no y. Nota aí, meu. O que é o b? É onde corta no y. Sempre, metralha, sempre. Então, seu b já é 1, meu. Ó, seu b já é 1. Então, aqui vai ficar y igual a x mais 1.
O que está faltando? Você achar o coeficiente angular, o A. Qual que é a melhor ideia que eu vou fazer, que eu vou desenvolver? Você tem um ponto que pertence à reta, que é o ponto 1, 3. Então, esse ponto 1, 3, ele pertence à reta. Então, pega o xy do ponto, joga no xy da função. Ué, quando o x é 1, o y é 3. Pega o xy do ponto, joga no xy da função. Olha aí. 2 é igual a A. Então, o nosso A aqui, turminha, vale 2. Coeficiente angular positivo. Tá bom? A reta está crescendo. Acabou. Se o A vale 2, você já tem a regra. Qual é a regra? Y é igual a 2x mais 1. É uma função afim com essa lei de formação. Então, quando x é 2, ó, você quer saber a imagem de 2. Quando x é 2, substitui o x por 2, meu. Para o x igual a 2, substitui x por 2, ó, de cabeça. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Põe lá, ó, 5, aí. Quando x é 4, substitui o x por 4. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Olha lá, lá em cima. Pronto. Meu, agora você sabe tudo, velho. Ó, quanto vale a base maior? 9. Quanto que vale a base menor? 5. 9 mais 5, 14. Tá em centímetro, hein? 14 centímetro quadrado. Não é teste, tá aberto. E é isso.